Soft skill. Esta habilidade no mundo corporativo, no mundo do empreendedorismo, é sim uma das habilidades mais requeridas segundo até mesmo vários headhunters. Soft skill. E para que você entenda, para que nós possamos entender, eu vou fazer uma pergunta. E antes que eu apresente o nosso convidado, que vai participar do nosso podcast, a gente vai fazer essa colocação, ele pode concordar ou discordar, né? Muitos profissionais são admitidos devido à sua capacidade, competência, habilidade técnica, ok? Correto. Muitos profissionais são demitidos devido à inteligência emocional. Correto também. Tá? Ou seja, você conhece um profissional que é inteligentíssimo, a capacidade técnica dele é invejável, mas ele não consegue se relacionar com as outras pessoas. Às vezes é um chefe muito colérico, às vezes é um colaborador muito melancólico. E hoje, quando se faz perguntas aos gerentes, diretores, no quesito do recrutamento, quais são os critérios, e eles têm falado que o critério mais desejado hoje, mais do que a capacidade técnica, é inteligência emocional, ou seja, soft skill. Essa expressão já está sendo muito bem utilizada. Soft skill. A capacidade técnica não é muito difícil. Você treina a pessoa, tecnicamente ela adquire aquela competência para desempenhar determinado papel. E agora, como que você molda a personalidade da pessoa? Quanto tempo levaria para fazer isso? Para atingir essa finalidade, o professor Calazans desenvolveu um curso, e eu vou explicar um pouquinho aqui hoje sobre esse curso, que é a certificação profissional relacionada a relacionamento pessoal. O nosso curso, ele tem como nome Princípios e Fundamentos do Relacionamento Pessoal. Eu estou deixando bem claro que eu posso falar relacionamento profissional também, mas é o pessoal que está em questão. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Estamos aqui no TEA Lapa, capital de São Paulo, com apoio técnico da nossa amiga Thaís. E o nosso convidado especial aqui é o doutor Rodrigo Ferreira, que é advogado e milita na área de Direito do trabalho e com perícia contábil. O Rodrigo, pode chamar de Rodrigo? Doutor Sim, Rodrigo, doutor só Ferreira, Rodrigo, tá bom. sem problema? Sem problemas. Você não vai me processar, não? Não, não. Porque se processar, não tem dinheiro para isso, não. Na área criminal eu vou preso. E na área civil não tenho que pagar, não. Faz júri ou não? Júri é mais direito criminal. Mas eu faço muita audiência e sustentação oral diante do Tribunal Regional do Trabalho. Muito bem, parabéns aí. O nosso amigo aí, a gente já tem compartilhado um bom tempo, trilhado juntos aí uma caminhada e tem feito alguns cursos aí. Então nós vamos falar do nosso curso, ele tem feito o nosso curso de comunicação oratória. O nosso curso de comunicação oratória, embora, né, eu não gosto de oratória, porque não é que eu não gosto de oratória. O termo oratória ele é muito restrito. Sim. Oratória é falar em público. E nem é todo mundo que fala em público. O senhor, como advogado, muitas vezes não falou em público, mas teve que falar com o juiz, Sim. teve que falar com a promotora, com as partes, o promotor. Isso aí é comunicação. Principalmente com o cliente. Com o cliente. Então, isso aí é comunicação. Mas, Rodrigo, eu entendo que nós já estávamos até conversando que nem tudo, eu também sou formado em Direito, não advogo, mas a comunicação na área, a comunicação é importante em todas as áreas. Sim. A gente vai ver aqui. Contudo, há algumas áreas que ela é imprescindível, como a área do direito. Sim. E quando você vai conversar com o seu cliente, é comunicação. Mais do que comunicação. Aí eu falei sobre soft skill, né? E dentro do soft skill, a habilidade mais requisitada é comunicação. E quando eu falo comunicação, eu estou conversando com você inconscientemente. Rodrigo. Já me analisou. Não, e você também me analisou. Talvez você não seja um analista pessoal.
Esse é o grande problema de muitas pessoas. A pessoa não é analista, mas ela inconscientemente ela analisa as pessoas. Sim. Você sabe se você está sendo rejeitado, se você está sendo aceitado, ou aceito ou não, em relação a você, em relação às outras pessoas. Então, isso aí é consciente. O curso que eu dou, que eu falo sobre isso, é uma coisa que já ocorre naturalmente. Então, você está conversando, já aconteceu isso contigo, com um cliente, você desconfia que ele está mentindo. Já aconteceu? Muito. Isso que você está fazendo é uma análise. É bem provável que talvez você não saiba tecnicamente explicar. Mas na tua profissão, como professor, que você é professor, como jurista, que é advogado, Sim. não tem como. A comunicação ela está em todos os meios. E a comunicação, quando eu estou falando de comunicação, eu estou falando de interação, relacionamento pessoal. Sim. Tá bom? E o nosso curso ele é online, tá? Com aulas em videoaulas, e também nós temos encontros virtuais. Nós temos plataformas e encontros presenciais também. É possível que nós... É possível não. Ele também existe, essa modalidade, mas são opcionais. Né? Nós teremos encontro, nós estamos aqui no Tea Lapa, semana que vem nós temos um encontro aqui. O doutor... Positivo, eu estarei presente. Nós vamos fazer um curso de comunicação, e ele vai... A modalidade do nosso curso, semana que vem, dia 29 de julho, é pitch. E ele vai fazer aqui a apresentação do pitch, e nós vamos estudar, dentre outras coisas, a comunicação verbal, a comunicação não verbal e assim por diante. Tá bom? Então, assim também a modalidade, embora seja opcional, é importante. Tá bom? E quais são os módulos? Aqui. Temperamentos, leitura corporal, múltiplas inteligências, dentre outros módulos. Ok? Eu estou dando como exemplo. Tá? Então, temperamentos. Imprescindível. O que é uma pessoa colérica? O que é a pessoa... Inclusive, você mandou um vídeo bem interessantinho, né? Do menino quebrando o ovo lá na cabeça, né? Sim. Achei interessante aquele... Você já havia estudado aquele assunto no meu curso, né? Sim, presencialmente, no primeiro semestre, e durante o curso também. Você fez lá na Tiradentes? Sim, na Tiradentes. Você fez lá. Então, temperamentos, eu vou falar... No nosso curso, nós vamos à exaustão. Então, não tem como a pessoa se comunicar sem conhecer esse assunto. E é importante, depois que eu aprendi sobre os temperamentos, eu consegui identificar em muitas pessoas e utilizar o conhecimento para tratar melhor do assunto especificamente com cada tipo de pessoas. Então, é muito interessante, aprendi e comecei a desenvolver isso também. Esse ponto na comunicação é importante. Então, quando eu vou trabalhar com colérico, com melancólico, com fleumático, sanguíneo, isso não é importante? Muito. A abordagem que nós fazemos para cada tipo de pessoa tem que ser uma abordagem diferente. Uma vez eu conheci um escritório, eu não trabalhei nessa causa, mas era uma causa envolvendo direito aeronáutico, envolvendo milhões. E um grupo de muitos profissionais, e estava muito emblemático. O escritório entendeu que se entrasse na justiça... Se entrasse na justiça, ia levar muito tempo e envolver muito, muito dinheiro. Sim. Aí a negociação não estava legal. Então, olha o que ele fez. É um escritório que eu conheço, o Rodrigo. É o único que eu vi que tem esse profissional. Tinha ali trabalhando no escritório uma psicóloga. E essa psicóloga, ela fez um estudo de todas as pessoas envolvidas, todas as partes. Tinha melancólico, tinha fleumático, colérico. E ela fez uma análise da seguinte maneira. Lendo os e-mails dele, lendo o zap, telefone, ou presencialmente. E aí ela preparou os advogados do escritório para tratar com cada um diferentemente. E numa reunião, então o advogado foi, aquele empreendedor A, o empresário A, você deve falar dessa maneira, porque ele é colérico. Ou o empresário B, e assim foi. E eles conseguiram resolver o assunto. Mas, para mim, o que foi muito interessante, você que é advogado, embora a advocacia, a justiça seja muito importante nesse ponto, mas o que fez valer ali foi a psicologia da comunicação. Sim. Evitou-se muito tempo, né? Economizou tempo, economizou muito dinheiro, por causa do temperamento. Leitura corporal, então, não se fala, né?
Sim. Fechei, minha mente está fechada aqui. E a leitura corporal, eu posso decifrar se a pessoa está mentindo, se ela está falando verdade, se ela está concordando ou se ela está discordando. Sim. Você que faz audiência, né, interpretar a posição de um juiz, de um promotor, das partes, isso é muito importante, Rodrigo. E ficou até mais fácil na audiência de perceber e poder eu utilizar o meu tempo de fala diante do juiz, também fazer perguntas para as testemunhas. Então, vendo a leitura corporal, eu consigo especificar a pergunta que eu quero, facilitando o meu trabalho. Então, também é muito interessante conhecer a leitura corporal. E a leitura corporal, para eu ler o meu interlocutor ou para eu me posicionar. Exatamente. Tá? Se eu ficar assim, meio assim, né, já a minha postura já foi. Já foi. Então, no nosso curso, embora não seja diretamente apenas para o mundo jurista, também é para todas as áreas. Tá? Muitas inteligências. Você chegou a ver esse módulo? Não, ainda não. Esse que é interessante, tá? Então, muitas inteligências, dentre elas, né, tem a inteligência... deixa eu só arrumar aqui. Inteligência aqui. Opa. Tá? Dentre elas, né, dentre várias as inteligências, tem a inteligência intrapessoal. Isso aqui é muito importante. Né? Inteligência interpessoal, que é quando você se relaciona contigo mesmo. Tá? Então, o homem precisa se conhecer. Eu vou fazer uma pergunta para você, Rodrigo, diante dos nossos cursos que você já fez. Você é o quê? Melancólico, colérico, sanguíneo, fleumático? Sou um pouquinho de cada, mas a minha predominantemente é o colérico. Você é colérico? Sou. Tá? Então, você precisa se conhecer. Sim. Para depois saber se relacionar consigo mesmo, para depois se relacionar com as outras pessoas. E conforme eu falo nos meus cursos, mais importante do que o temperamento é o comportamento. Então, eu sou nervoso, eu sou colérico, eu tenho pavio curto, mas eu vou para uma audiência. Inclusive, minha audiência tem saído aí nas mídias em geral, muito conflito, né? Muito. Advogado brigando com promotor, que briga com juiz. E teve alguns episódios que eu vi saíram até na mão. Já chegou a ver isso? Vi. Saíram na mão. A polícia teve que segurar advogado, que teve que segurar promotor. Então, quando a gente vê esses profissionais trabalhando, nós não temos a menor dúvida que são profissionais tecnicamente muito bem preparados. Senão não estariam ali. Sim. Juridicamente estão bem preparados. Mas acho que falta isso aqui, né? Inteligência emocional, ou seja, soft skill. E a faculdade não prepara, né? Não, infelizmente não. Estávamos conversando mais cedo que realmente falta isso na faculdade, né? Preparar o aluno emocionalmente. Porque técnica, conseguimos adquirir isso com o tempo. Mas emocionalmente, a emoção, a forma que se conhecemos ou não, isso é um pouco falho. Então, no nosso curso, a pessoa que faz esse curso, ela recebe um certificado, e esse certificado ela aprende soft skill que aplica em qualquer área da sua vida. Como ele é advogado e é professor, nós estamos aproveitando aqui e fazendo valer aqui as experiências na nossa área aqui. Entendeu? E no mundo corporativo, chefe colérico com colaborador melancólico. Tá? Isso aqui, olha que resulta aqui. Eu acompanhei um caso, você que é advogado, que uma gerente de uma loja muito competitiva, tinha que vender muitas. Então, a loja tinha metas né, bem críticas, né? Exigia muito, mas a colaboradora era melancólica. Então, eu falei, ô gerente, mas tem alguma coisa errada aí. Se a tua loja é uma loja que exige muita competição Sim. e não sei o quê, você tinha que contratar uma vendedora, no caso, uma vendedora com esse perfil. Com esse perfil, colérica. Sim. O colérico é competitivo. Sim. Aí você agora escolhe uma melancólica e está exigindo que ela venda, e ela foi processada por assédio moral. Na verdade, na minha opinião, não houve assédio moral. Não houve. Mas a colaboradora se sentiu...
A língua constrangida, Então, ameaçada. não é interessante? Sim. Mas isso aqui, para mim, não é questão de direito. Então, eu falei com a gerente, você precisa escolher melhor os seus colaboradores. Sim. Então, ocorre muito isso. Principalmente o assédio moral em texto, onde o chefe manda muito texto, o texto sabemos que é frio. Então, a forma que o colérico escreve reflete a personalidade dele. E se um melancólico vai receber esse texto, realmente vai achar que está sofrendo um assédio. Eu vou dar uma dica aqui, tá? Inclusive, eu estou acompanhando um caso em que a colaboradora está processando a gerente e está usando as mensagens do Zap. E cada mensagem, não são mensagens ofensivas, na minha opinião, não. Mas são mensagens coléricas. E você que conhece o assunto de temperamentos e dentro da justiça, você tem que explicar para o juiz que não foi uma mensagem abusiva, que constrangedora, né? Mas foi uma mensagem de alguém que é colérico. Não sei como que isso configura no mundo jurídico, mas é difícil. Mas o que eu quero mostrar bem claro é que essa pessoa, esse chefe, esse gerente, esse diretor, não está preparado. Isso é comunicação, isso é soft skill. Sim, verdade. E se todo mundo conhecer como utilizar, né, essas ferramentas, o relacionamento profissional ficaria até mais fácil. Tranquilo. Tá. Aqui, ó. Família, o pai colérico. Ele quer, ou seu filho, ele ofende o filho, ele xinga o filho, mas com a finalidade de provocar ali uma reação no filho. Sim. E acaba, né, se é um filho melancólico, aquela abordagem acaba prejudicando o filho. Então, os temperamentos que nós estamos falando aqui de comunicação, ele atua em várias áreas. Sim. Aqui estou falando da área da família. Professor colérico é aluno melancólico. O professor exige e faz, e o aluno ele, né, se contrai. Então, esse temperamento, no nosso curso, a gente vê de uma forma genérica e depois nós vemos também de uma forma mais específica. Como são os temperamentos dentro da relação familiar, como são os temperamentos dentro da relação profissional, educacional e até relacionamento pessoal. Marido e mulher também, relacionamento afetivo, vamos dizer assim. Sim, evitaria também conflitos dentro da própria família. Com certeza, né, Rodrigo? E aí, se tivesse isso, poderia ter até menos quantidade de divórcios que estamos vendo hoje, vivenciando hoje, né, com tantas ações por aí. O que você fala é menos importante de como você fala. Isso. Então, a abordagem de como falar. Então, às vezes, nós precisamos falar isso em qualquer área, família, profissional, educacional. Você quer falar alguma coisa, você fala o que deve ser falado, mas... Tem um modo. Se você falar de um modo diferente, como que eu transmito essa comunicação, essa mensagem para um melancólico, para um fleumático? Quem que falou isso? Se não me engano, foi Aristóteles. Eu acho que foi Aristóteles. Que o direito trata desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Nós não somos iguais. Então, eu vou tratar o Rodrigo de uma maneira, o fulano de tal de outra maneira. Eu não posso tratar da mesma maneira pessoas diferentes. Então, o direito trata os desiguais desigualmente na medida de suas... E isso aqui está dentro disso aí. Ok? E, é claro, o nosso curso vai ter uma pegada, uma abordagem voltado para neurociências, psicologia e psicanálise. Como especialista do nosso grupo, a gente vai ter essa abordagem. A neurociência é bem interessante, viu? Você já viu alguma coisa de neurociência já ou não? Em processo, não. Isso aqui o assunto neurociência é uma coisa... Inclusive, quando a gente estuda leitura corporal, a gente faz abordagem dentro da neurociência. Como que o cérebro funciona, como que o cérebro ele decodifica as mensagens corporais. Muito interessante. Um leve quebrado de pescoço pode transmitir uma mensagem. Sim. Tá bom? Onde que isso é aplicado? Isso é aplicado na família, como nós já falamos, na política. Né? Sim. A gente vê também, né, Rodrigo, muitos políticos são
perante a mídias provocados, né? E ele se deixa levar tão facilmente, né? Verdade. Ele se desespera, ele briga, ele xinga, ele ofende. E aí aquilo é usado contra ele mesmo. Então, haver um político que tem um passado político até interessante, às vezes é um homem, uma pessoa, uma mulher íntegro, né? Mas não sabe, não tem soft skill. Sim. Eu estava conversando outro dia com um treinador, foi jogador do Palmeiras, e ele hoje tem escola. E ele estava ensinando os alunos lá, porque ele, como jogador, ele era provocado a fazer falta. Então, um jogador do time oponente ficava xingando, ofendendo. Aí, de repente, ele revidava fisicamente, pronto, era expulso. Ou seja, eu estava falando com ele, interessante, né? O camarada treina a semana toda, estratégia de jogo, jogadas, bater pênalti, bater falta, aí depois ele perde o jogo ou sai do jogo, é expulso porque alguém... Ficou no ouvido dele. Mas isso aí é soft skill. Tá mexendo com o emocional. Tá, mexendo com... Mas ele chegou a minha mãe, mas ele fez o quê? Mas e aí? Tá? Então, na educação, né, no mundo corporativo, e eu estou dando aqui como exemplo, no mundo do empreendedorismo, mas isso aqui aplica em muitas outras áreas. Tá? E aqui também, Rodrigo, concurso. Eu tive tem um aluno, ele fez a seguinte colocação: professor Calazans, eu fiz um concurso e no concurso que eu fiz, me deu um branco. Eu não consegui fazer a prova. Depois eu fiz em casa. Se eu tivesse feito, eu teria passado e teria também sido classificado e bem classificado. Aí ele fez a pergunta: por que, professor, que eu sabia tudo, mas na hora... Nervosismo atrapalhou. Eu falei assim para ele: a tua mente estava preparada, mas o teu cérebro estava preparado, mas a mente não. Sim, acontece muito. Soft skill. Habilidade técnica, ele decorou as fórmulas da matemática, a fórmula da química, ou seja, o que tinha que decorar de regras gramaticais em relação à língua portuguesa. Estava tudo bem, o cérebro dele estava ok. Conhecimento técnico. Faltou soft skill. A mente não estava preparada. Então, essa abordagem nossa também é para a área da educação. E poucos cursos, eu tive a oportunidade de dar aula em cursinhos, fiz também cursos. É raro, né? Cursos preparar o aluno Sim. para o soft skill. Sim. Seria interessante todo mundo, né, que vive o curso, dar cursos para concurso público, mas para também qualquer outro curso, ter um profissional que ensinasse e ajudasse os alunos nessa questão. E aí a gente aplica muito neurociências, tá? Aqui dentro, né? Não adianta nada você preparar. Eu acompanhei um caso de um garoto, TAF. Ele está fazendo um concurso para a escola militar. TAF é o teste de aptidão física. Sim. E ele estava muito bem preparado. Ele ia para a academia, fazia 500 abdominais e muito mais. Mas chegou no dia do teste, ele fez 2 testes, né? Fez um, foi reprovado, entrou na justiça. A justiça deu a ele o direito de fazer, ele refez e foi reprovado. Mas interessante que ele fazia 500 lá na academia, abdominais, um exemplo. E o concurso exigia 50, ele não conseguia fazer. Que chegava na hora, dava um bloqueio. Sim. Né? Então, isso é soft skill. Isso não é nem físico, né? Sim. Porque fisicamente ele estava preparado. No domínio psicomotor ele estava preparado. Mas no domínio afetivo, que é mente, ele não estava preparado. Aplicação: segurança pública e segurança privada. A segurança privada, eu tenho uma coisa a falar, né? Nós temos visto também, você viu, doutor, alguns casos de controle de acesso, pessoas que estão ali... Eu vi essa semana, nós estamos gravando isso aqui na última semana de julho, mas no mês de julho de 2024, eu vi algumas reportagens, 2 me deixaram bem assim, assustados, porque... Segurança de hospital não se relacionou bem com o paciente e o paciente, muito debilitado, apanhou no hospital público. Ele foi no hospital público. Claro que houve um problema na comunicação, sim, mas ele, além de chegar no hospital
deficiente, com problema de saúde, ele apanhou. Aí você vai ver ali, o responsável pela segurança privada não tinha soft skill. Sim. Né? Então, eu fui fazer, eu estava acompanhando um curso de controle de acesso, pessoas que estavam também se especializando em várias áreas da segurança, e eu falei lá com o coordenador do curso, nós precisamos dar soft skill. E ele gostou muito do assunto e inseriu. Sim. Inseriu as aulas de temperamentos, ele gostou, eu gostei muito desse assunto e viu o quanto é importante. Então, às vezes, o segurança privado, alguns armados, fazem um curso de tiro ao alvo, vai no stand de tiro, outras qualificações técnicas são importantes, mas, de repente, ele dá um tapa na cara do doente que chegou na cadeira de roda. Sim. E aí vemos também muito isso em condomínios, né? Controle de acesso, condomínios, tendo problemas, os porteiros com os terceiros que vão trabalhar, problemas porteiros com os moradores. Então, também precisaria ter um foco para esse tipo de profissional. Uma vez em São Paulo, capital, em um determinado condomínio, um carro, um jovem entrou na casa dele, mas ele entrou ali, houve o acesso permitido pelo porteiro, mas do lado dele estava um sequestrador, que sequestrou e acabou matando ele. Roubou tudo na casa e acabou matando esse jovem. E aí, claro, o porteiro não teve culpa nenhuma, porque o garoto, o jovem, entrou tudo direitinho. Mas ele acabou sendo morto e todo o apartamento foi roubado. E a mãe do jovem ficou desesperada, colocando culpa no porteiro. Porque o porteiro deveria ter percebido que ele estava acompanhado pelo sequestrador. Eu não gostei dessa análise, não acho justa essa análise, mas eu vou fazer uma pergunta. Qual é o preparo que um porteiro tem nesse sentido? Eu que trabalhei muito tempo na segurança pública, né, e também na segurança privada, nós aprendemos certos comportamentos que deixam dúvidas, né? Comportamentos que podem denunciar uma conduta criminosa, Sim. Mas um porteiro não tem esse treinamento. Muito difícil. Não conheço. Então, trabalhando com o pessoal aqui também de condomínio em geral, nós propomos esse curso. Então, esse certificado vai apresentar também esta habilidade. Claro que um porteiro não vai ser um analista comportamental. Mas vai ter o mínimo de conhecimento para poder identificar. Ou pelo menos para desconfiar. Sim. Ele desconfia. Nós trabalhamos na segurança naquela instituição, né, Rodrigo? Sim. E você já... Há 20 anos já que nós trabalhamos, né, Rodrigo? Sim. A gente já viu de tudo ali, né? Muita coisa. Muita coisa ali. 20 anos trabalhando como na segurança privada de uma instituição. Muitas coisas nós... Opa, aquele ali é nóia. E às vezes não é nem pela roupa, pelo jeito de andar. Então, com a experiência que nós temos, nós já impedimos que muitas pessoas... fossem abordadas, furtadas. Entrasse ali também no nosso ambiente. No nosso ambiente. Mas esse preparo é que nós também... Claro que a certificação que nós estamos dando aqui não é ligada diretamente para quem é segurança, trabalha na segurança, mas serve para eles também. Essa abordagem abrange essa área também. Tá ok? E aí a comunicação. Tá? Comunicação em aulas. Um professor, ele precisa saber se o aluno está ouvindo, está entendendo, não está entendendo. Isso é importante. Como é que você pega um aluno disciplinado, o tratamento do aluno indisciplinado, tá? Debates, isso aqui é muito, muito bem para político, né? Debate, inclusive nós estamos aqui gravando em 2024, julho, nós vamos entrar, estamos num ano político, né? Sim. E os políticos vão, com certeza, participar de debates, inclusive eu estou promovendo debates, tá bom? Estou programando um debate entre vereadores e, quem sabe, entre prefeitos. Eu vou ver se eu consigo... Vai ser interessante. Mas no debate, quando a gente prepara as pessoas para o debate, há dois preparos, né? O preparo técnico, então vamos falar sobre um determinado assunto. Armamento. Você é contra ou a favor? Você é técnico. Tá? Você tem ali conhecimento. Mas o problema não é esse.
é o soft skill. Você é a favor, aí eu estou debatendo aqui, mas você é muito burro mesmo para ser a favor de um negócio desse, seu imbecil. O debate, as pessoas saem do campo técnico e passam para o campo pessoal. Isso é soft skill. Não é que muito acontece? Muito. É, Todo debate. Tá? E quando, na realidade, não pode ser assim. Então, a pessoa... Inclusive, o pior tipo de debate é quando você sai do campo técnico e passa para o campo pessoal. E aí, e não adianta, eu vou te provocar. Eu vou te provocar. Se você não tiver um bom controle emocional, não souber técnica de debate, temperamento, eu estou debatendo com um sanguíneo? Não, eu estou debatendo com um fleumático. Quando eu debato com um fleumático, não tem conversa, eu tenho que trazer estatísticas, eu tenho que trazer números. Eu não vou convencer um fleumático com historinha. Com o sanguíneo, não. O sanguíneo eu posso fazer um apelo emocional. Que ele já acaba desenvolvendo e acatando. Então, às vezes, no debate, o camarada perdeu o debate, a questão não foi a técnica, o assunto, o conhecimento, mas foi soft skill. Sim. Discussão, palestras. Né? Público-alvo. Eu vou dar aqui um exemplo. Público-alvo somos todos nós. Eu estive semana passada aqui, nessa tua posição, estava uma professora que dá aula de educação financeira. E eu falei para ela, né, educação financeira. Por que essa aula não é dada no ensino médio, no ensino fundamental e assim por diante? E essa abordagem é a mesma coisa. Inclusive, Rodrigo, essa abordagem para mim tinha que ser dada para todas as pessoas, em todos os setores, em todas as áreas. E eu também falei que uma coisa básica que tinha que ter é um conhecimento mínimo eu daria o nome de princípio e fundamento do direito. A pessoa tinha que sair do ensino fundamental médio sabendo o que é. Não especializar em direito, mas conhecer o que é culpa, o que é dolo. Sim. Um conhecimento básico. Principalmente na faixa etária de 17, 18 anos, está iniciando o colegial. Né? Então, sai do colegial já com um mínimo de bagagem. Saber quais são as suas responsabilidades, os seus deveres em todas as áreas, principalmente na área criminal. Sim, e também a questão do exercício de voto, né? Nas eleições. Também. Né? Hoje em dia, se tivesse muito mais jovens engajados, acho que a política, a sociedade seria um pouquinho mais diferente do que estamos vivendo. Então, tem certas matérias que, na minha opinião, tinha que ser obrigatória. Educação financeira. Né? Eu sempre falo, quem me dera nos meus 20 anos eu tivesse tido educação financeira como eu estou vendo agora. Sim. Eu não estaria te devendo aqueles 10 mil reais. Não estou devendo nada para ele, não. Tá bom? Então vamos lá, então. Então, o público-alvo, aí são os professores. Né? Há pouco tempo atrás, eu vi professores entrando em luta corporal com o aluno. Nossa, olha assim, essas coisas assim, não tem razão. Religiosos, né, políticos, como nós falamos, já falamos de juristas, como falo de juristas, né, promotores, advogados, ele como advogado vê essa necessidade. O advogado ele é muito técnico, inclusive nós estamos conversando aqui, criamos um curso, estamos criando um curso sobre leitura corporal, né, para advogados. Né? Sim, recém-formados, advogados mais antigos de carreira. Né? Que é importante aprender um pouco mais sobre leitura corporal, principalmente na questão, no momento da audiência. Eu estava uma vez participando de uma audiência onde nós ali descobrimos que a testemunha estava mentindo. Através da leitura corporal. Da boca, o que ele fez com a mão, colocou a mão aqui, Sim. Como ele se comportou com os pés. Nós conseguimos, claro que nós não falamos, juiz, ele está mentindo. Nós não falamos isso, né? Mas nós conduzimos a audiência descobrimos que era mentira, mas conduzimos a audiência de tal maneira que as perguntas fossem direcionadas para demonstrar tudo isso. Mas o ponto de partida foi? A leitura corporal. Leitura corporal. Isso é importantíssimo. Tá? Aqui, esse ponto aqui que eu bato, como o político, ele... Né? Aqui, vendedores e corretores. Eu estou negociando com você. Quando você é vendedor, quando eu coloco a mão no queixo, você fez uma proposta. Eu coloquei a mão no queixo,
esta posição aqui, ela pode significar dúvidas ou momento de decisão. Tá? Se você fazer uma proposta e eu... Cruzou o braço... Eu estou fechando a minha mente para aquela proposta. Recusou. E você, nesse momento que eu cruzei o braço, você tem que dar um jeito de eu descruzar o braço. Sim. Tá? Eu cocei a cabeça, pode ser um monte de coisa, pode ser até piolho, né? Mas uma das coisas é dúvida. Então, ou vendedores e corretores, principalmente aquele aspecto do... Você viu também aquele negócio do canais de comunicação visual, auditivo e sinestésico? Sim. Então, isso é muito importante. Você o quê? Visual, auditivo ou sinestésico? Sou visual. Então, o nosso amigo aqui, ele aprende mais, ele interage mais com o mundo de forma... Visual e visual. escrevendo. Ou escrevendo. Então, quando eu for abordá-lo como professor ou como vendedor, ele é visual, eu vou explorar esse aspecto. Né? Uma pessoa que é auditiva, para ele eu vou mostrar mais do que falar. Uma auditiva, eu vou falar mais do que mostrar. Então, esta abordagem, ela é muito importante. Você chegou a ver aquela oficina que eu fiz do olho com a minha filha? Sim. Aquilo ali é sensacional, né? Foi depois daquela oficina que eu comecei a estudar um pouco mais sobre o tema, me desenvolver para me ajudar nas minhas aulas durante a pós também que eu tive que ministrar. Então, é muito interessante. Você está falando com a pessoa olhou para a esquerda, ela olhou para a direita, ela está pensando, ela está criando, ela está... isso é muito interessante, né? Muito. Então, mas os corretores... Né? Não adianta, se a pessoa é sinestésica, provavelmente ela vai querer ver o apartamento, ela vai querer experimentar. Se é auditivo, o visual, talvez a planta seja o suficiente. Sim. Se é um vendedor de carro... O carro é sinestésico, ele vai querer entrar no carro, experimentar o carro. Sim, o visual, ele vai se contentar vendo o design do carro. Então, cada tipo de cliente é uma abordagem. E eu acho isso aqui tão interessante, mas tão premente em toda e qualquer área. Sim. Não é só da corretagem, da vendas, não, da comunicação em geral, o aluno. Isso aqui é ciência, tá, pessoal? Existem divergências em relação a esse ponto, mas como professor há 40 anos, eu vejo isso aqui na prática de uma forma indubitável. Sim, verdade. Principalmente para quem gosta de dar palestras, fazer cursos, é importante saber esses 3 pontos: visual, né? E aqui você pode pegar sinais de mentira aqui, né? Sim. Você pega sinais de mentira, tá bom? Gerenciamento de crises. Então, eu como especialista em gerenciamento de crise, eu tenho percebido que o maior problema de gerenciar a crise não é a crise em si, é a comunicação. Sim. Tá? E eu, como especialista na área de acidentes aéreos, eu vejo isso. Há 2 acidentes muito interessantes que ocorreram em circunstâncias semelhantes, em que um acidente foi do Rio Hudson, que ele decola de JK, Kennedy, dos Estados Unidos, Nova York, os gansos entram nas turbinas e apagam a turbina. Sim. O controlador propõe que ele volta, né, e o piloto entende que não vai conseguir voltar e fala unable, né, e pousa no Rio Hudson e todos se salvam. Né? Mas a tranquilidade que esse piloto comandante ele transmitiu para a tripulação e para os passageiros, todos ficaram sobre a asa, ninguém morreu e nem foi ferido. Isso é soft skill. Então, o comandante teve toda a habilidade de pousar um Airbus, tá? Capacitação técnica, isso qualquer um tem. Qualquer um adquire em simulação de voo, simulador de voo. Agora, o que ele fez, em um outro acidente com uma consequência bem menor, o comandante... foi na Ásia, eu não lembro detalhes. O comandante decola e teve problemas. Um Airbus também. Na volta, ele faz um pouso, ficou muito nervoso e bateu a asa. Como o avião estava muito abastecido, começou a pegar fogo para o lado de fora. Pousou, não era para ter morrido ninguém. O comandante ficou nervoso, esse nervosismo foi transmitido para a tripulação, que transmitiu para... Os passageiros. Os passageiros morreram, sabe como? Sufocados, porque eles
eles ficaram enroscados na saída de emergência. Não conseguiram sair. Morreram sufocados pela fumaça. E não era para ter morrido ninguém. Um acidente teria muito menos Sim. proporção. Mas isso foi soft skill. Então o piloto estava preparado, fazer pouso de emergência, monomotor, pegando fogo, mas ele ficou nervoso e transmitiu esse nervosismo para As pessoas. a tripulação. E isso é soft skill. Eu estava uma vez num voo para o sul, eu voei muito na minha vida, né? Voei em avião militar, já não sou piloto acrobata, mas já fiz acrobacia, já voei em avião de porta aberta, já sou no avião, com porta aberta aí. Mas nunca tive medo de voar, já voei ultraleve, mas nunca tive medo de voar. Na realidade, tive uma vez só medo de voar. Olha. Eu estava indo para o sul e estava batendo muito, muita turbulência. Mas eu, acostumado, eu fiquei tranquilo. Estava lendo quando, de repente, todos os passageiros, muitos começaram a gritar e chorar. Realmente a turbulência era moderada. Mas não era motivo para aquele grito, mas houve um pânico dentro da cabine de passageiro. Aí eu parei, estava lendo, falei, que tá acontecendo? Aí era um avião médio e as comissárias ficavam de frente para os passageiros. E as duas comissárias chorando copiosamente, chorando de borrar a maquiagem. Eu falei assim, essas comissárias estão sabendo de alguma coisa que eu não sei, né? Mas depois descobri, tive a oportunidade de falar com o comandante, foi o comandante, falou, nada, Calazans, apenas uma turbulência moderada. Mas a posição da comissária desestabilizou toda a cabine de passageiro. Você entendeu? Sim. Isso é soft skill. Isto é soft skill. Ela não estava preparada. Como é que você prepara, nesse ambiente que nós trabalhamos ali, sem citar o nome, uma vez deu uma chuva muito forte, muito violenta, um temporal, e as pessoas quiseram sair, inundou, perderam o carro, e nós demos uma orientação, ninguém sai. Que se sair daqui desse ambiente, está mais perigoso. Mas as pessoas se lançaram e algumas, ninguém se prejudicou fisicamente, mas correram risco. Eu falei, por que isto? E um falava uma coisa, depois eu fiquei vendo a direção, né? Um falou uma coisa, o outro, não é passar ninguém, não, pode sair. Ou seja, a gerência de crise, né, ela tem como ponto de partida a comunicação. Mas é a soft skill. Se eu ficar nervoso, tá? Se eu ficar nervoso, eu não vou conseguir me comunicar. Sim. Tá bom? Então, eu conheço pessoas que trabalham na defesa aérea. Desculpa, defesa aérea não, defesa civil. Defesa aérea também conheço, mas não é o caso. Defesa civil, que elas não conseguem, num ambiente, numa circunstância hostil, se estabilizar. Às vezes é um policial que dá um tiro sem precisar. Puxa, precisava mesmo dar esse tiro? Essa é a pergunta. Às vezes precisava, às vezes não. A decisão era precedida do soft skill. Ok? E aí nós vamos dar, então, uma certificação profissional. Então, a pessoa vai ter uma certificação profissional com um currículo, mostrando ali a grade curricular. E lembrando, isso aqui, nós temos os princípios e fundamentos da relacionamento pessoal, e depois nós temos módulos, para quem quiser fazer, progredir, módulos específicos para vendas, para a área de segurança pública, segurança privada. Quer ver uma outra coisa interessante? Eu estava conversando com uma cuidadora, que é também enfermeira. Como você tratar de um paciente? O paciente, às vezes, que está numa situação, está ali muito doente, debilitado, né? Ou às vezes, né, ele acha que vai morrer, ele tem uma depressão e ele fica ali muito nervoso, bravo, muito agitado. Como se comportar? Então, eu estava conversando com essa cuidadora, que ela hoje trabalha privativamente, particularmente para algumas pessoas, mas trabalhou em hospitais. Ela falou, poxa, professor, é interessante também ter essa abordagem para que nós, profissionais da saúde, possamos melhor comunicar. E com o objetivo de até acalmar o paciente, né? Principalmente, né? Então, o policial, o especialista, o agente de segurança pública, segurança privada, como nós falamos aqui, né? De um agente, um controlador de acesso, um porteiro. Sim. Você mora em condomínio. Quantos BOs você já viu ali que um soft skill teria resolvido? Até hoje. Até hoje. E até conversando com um profissional dessa área, eu falei assim, olha, porque
um profissional não ter esse certificado? Ajudaria. Ajudaria. Além do mais, nós, através dos nossos encontros virtuais, nós não apenas ensinamos esses comportamentos. Mas, eu acho que o mais importante do que ensinar esse comportamento é mostrar como adquirir. Sim. Então, você é colérico. Você é colérico, né? Isso? Sim. Mas você sabe que numa audiência você não pode ser colérico, né? Não. Você tem que ser pelo menos se comportar como um fleumático. Mas então, caminhando já para o final, um caso que eu vi, até participei, que um profissional estava sendo injustamente acusado de ter provocado um acidente. E foi feito ali um estudo e realmente ele era inocente. Tanto é que acabou sendo inocentado. Mas a situação era muito complicada, envolvendo mídia, poder público. E o advogado, melancólico. Sabe o que ele falou no alto do processo? Eu não quero estar certo, não. Eu quero ser feliz. Nós falamos, como que é, o doutor? Não, ele não queria se indispor, não queria brigar. Ele falou, meu filho, o cliente aqui, ele é inocente. Então, ele estava tendo um comportamento muito melancólico. Ali, naquele caso, ele precisava ser colérico. E Sim. Quando nós falamos colérico, não é briguento. Entendeu? Saber se posicionar. Saber se posicionar. Ter opinião, ter decisão e comprar a briga daquilo ali. E ele não queria se indispor. Eu falei, meu filho, eu brinquei com ele, você é advogado na área criminal, defendendo um cliente que é inocente e não está querendo comprar essa briga? Tem uma coisa errada contigo. Tá? Então, eu falei, até brinquei com ele, vai fazer crochê. Eu falei, vai furar a unha, talvez, entendeu? Mas não tem, então, um comportamento de um advogado, neste caso, querendo fazer justiça, precisa ser colérico. Não, sim, o pessoal pensa que colérico é aquele cara briguento. Não. Decisivo, competitivo. O colérico, ele quer justiça. E o problema é que o fleumático e às vezes o melancólico, ele quer o quê? Ele quer amizade, o sanguíneo, né? Ele quer se relacionar. O sanguíneo fala, não, deixa isso para lá. O sanguíneo, ele prioriza o relacionamento. O colérico prioriza a justiça. Não quer, doa quem doer. Não é isso que ele fala? Exatamente. Não quero nem saber que você vai falar de mim. Enquanto o sanguíneo, até o fleumático, ele quer relacionamento. Sim. Então, olha só que coisa interessante. Se eu pegar um jurista que queira trabalhar na conciliação, talvez seja um sanguíneo, um fleumático. Mas quando você está para um litígio... Aí tem que ser o colérico. Ainda que você pode até ser um fleumático, você pode até ser mas naquele momento, o teu comportamento tem que ser... De colérico. Colérico. Tá bom. E esse curso também é interessante ser estendido para síndicos, né, condominiais, para poder ajudar na resolução dos conflitos entre os próprios moradores. Sim. Né? A gente falou muito de porteiros, mas tende também aos síndicos. Eu morei 10 anos em condomínio, inclusive seu vizinho, né? Sim. E uma vez eu fiquei muito doido, porque eu levei uma multa, né? E levaria uma multa, né? Porque no jogo do Corinthians, o Corinthians, eu não lembro o campeonato, foi 2001, 2002, eu sei que o Corinthians foi campeão, não lembro do quê. E um corintiano lá gritou muito, e já era 11 horas da noite, 11h30. Mas ele gritou muito, ele gritou demais. Devia ser a final da Copa... Foi 2002, 2002. Copa Mundial. 2002. Ele foi campeão, né? Mundial. Foi 2002, não, foi antes. Foi 2002, 2003, esse BO. E aí, eu não estava em casa, eu estava trabalhando esse dia. Nesse horário, eu estava fazendo plantão lá no aeroporto de Congonhas. Mas tudo bem. O camarada achou que foi eu, fizeram uma notificação e eu fui responder a notificação. Depois eu provei que eu não estava, que eu estava trabalhando, ficou tranquilo. Mas, Aborda, como o síndico falou comigo, ele falou de uma forma tão assim... ofensiva, o que pode, você essa hora da noite fazendo essa bagunça. Ele não procurou saber, ele não perguntou, ele não averiguou, ele não investigou, ele já chegou acusando, entendeu? E isso me deixou muito, muito nervoso. Então você vê aí, interessante, né? Sim. E
a gente acabou conversando e resolvemos tudo. Mas o comportamento inicial dele foi beligerante, foi de colérico. Pô, você está me acusando? Você gritou. Eu estava em casa. Aí eu consegui provar que eu não estava em casa, que não era eu. Aí até depois ele usou a palavra, se não é você, você sabe quem foi. Se não é você, eu não entendi essa. Eu nem estava em casa. Né? Então, mas é uma maneira, né? Um caso real aqui de você ver que um comportamento inicial colérico falando sobre soft skill. Sim. Nós tivemos muitos problemas, né? Sim. Com condomínio, com cachorro. Tem cachorro lá no seu condomínio? Tem, Permite cachorro? tem. Cobra? Jararaca? Cobra Urutu? Mas tem, não tem? Deve ter. Se você procurar, você vai achar. Tá bom? Pessoal, o assunto é bem mais profundo, bem mais amplo. Se vocês quiserem mais informações do nosso curso, tem aí o nosso e-mail, tá? O nosso telefone, que também ele é Zap. Lembrando que no Instituto Professor Calazans, nós temos uma aba onde nós temos vários cursos e princípios e fundamentos do comportamento, do relacionamento pessoal, vai ser um dos nossos cursos e você pode acessar e ver lá as condições. Tá bom? Lembrando que no canal do Professor Calazans há vários vídeos lá, né? Sim, sobre muito interessantes. Sobre temperamentos, eu conto ali casos reais na área da aviação, na área jurídica, na área de educação, professor colérico, casos reais, né? Que vocês podem ter uma noção do que vai ser o curso. Mas quem deve fazer o curso? Toda e qualquer pessoa, em qualquer área. Eu não tenho a menor dúvida que você precisa desse assunto. Eu preciso desse assunto. Nós precisamos desse assunto. Aqueles que querem se desenvolver pessoalmente e profissionalmente, eu indico fazer os cursos. Inclusive, desenvolver pessoalmente e profissionalmente, né? Mas não tem como você hoje não se desenvolver. Eu estava na Embraer, esse dia atrás, três engenheiros estavam lançando um livro, eu dei parabéns, e aí estava conversando com outro engenheiro lá que não era autor do livro também, da Embraer. Eu falei assim, vocês interessantes, né? Vocês desenvolvem os aviões em termos de engenharia aeronáutica, engenharia aviônica, vocês estão nota 10, né? Ele ficou todo, né? E é verdade. E a gente vê avião aí se colidindo, morrendo gente, por causa do soft skill. Ele falou, puxa, cara, às vezes não é que é verdade? Então o piloto se prepara muito bem, tecnicamente, os engenheiros dão a eles os melhores aviões, a melhor tecnologia, e de repente ele se tranca na cabine sozinho, desce o Airbus lá na cordilheira, lá nos Alpes franceses, e mata aí 180, 200 pessoas. Aí você vê o Chapecoense, né? Ocorreu em 2016, um avião estava transportando aí uma equipe de jogadores de futebol, jornalistas, e o piloto matou pessoas por causa de soft skill. Sim. Né? Colocou a quantidade de combustível insuficiente para fazer o voo, tentando ali economizar. Isso aí é psicanálise, né? Psicopatia, tá? Narcisismo. Isso. Dentro da aviação. Inclusive, outro modo que nós estudamos é mecanismos de defesa. Então, as pessoas se colocam de tal maneira, né? E hoje, na aviação, eu faço uma reclamação, porque no curso de piloto, você tem ali muitas matérias que são exigidas. Até umas que não vejo tanta utilidade. Mas esta aqui, que é a inteligência emocional, nós não vemos. E no nosso canal do YouTube você pode ver vários vídeos. Assine o canal, ative o sininho, que todas as vezes que nós inserimos um vídeo, você vai receber. Tá ok? Vamos lá, Rodrigo. Sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade, pelo tempo. Nós estamos aqui e eu tenho para mim que nós vamos gravar outros podcasts falando sobre esse assunto e outros assuntos, e o Rodrigo vai participar do concurso. Nós estamos fazendo um concurso de comunicação e oratória. O melhor comunicador de 2024 do IPK. O Rodrigo é um dos candidatos. Sim. E vamos aí torcer para que todos possam se dar bem nesse concurso.
Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom. Até a próxima.